retornamos com um bloco interessante no programa. A homenagem a todos os clubes que foram campeão espanhol. E nós vamos usar o auxílio aqui do Ademir. Maria, vai me ajudar, Ademir, a contar essa história? Claro, vamos contar essa história, é uma história importante, né? E quem é o melhor para contar essa história? Luiz Eduardo, Luiz né? Eduardo. Que jogou lá pelo Valladolid, lá, contra esses grandes clubes, né? E tem uma história boa para contar, né, Luiz Eduardo? Sempre tem, né? Sempre tem. Então vamos contar essa história aí. Nem como especialista do Campeonato Espanhol, né? Lógico. Vamos lá. Ó, o Real Madrid, né? Campeão lá, o maior campeão, acredito eu. Quantos títulos? 35 títulos. 35 títulos do Real Madrid. E como é que eram os jogos lá contra o Real Madrid? Na época o time era a quinta do Butragueño, que o pessoal falava. Butragueño, Michel. Tinha aquele centroavante que era do México, fazia gol pra caramba também. Sanches, não? Hugo Sanches. Aí até, na realidade, quando eu fui pra lá, porque o zagueiro que estava jogando no Real Madrid tinha saído do Valladolid, né? E aí, mas era uma equipe muito forte, cara. Eram jogos bem difíceis. Muito disputado. Na realidade eram dois times, né? O Barcelona e o Real Madrid na época, né? O Atlético de Madrid era considerado médio, entendeu? Os outros não faziam frente para esses dois. Sim. Que era um poderio enorme. Então essa é a história de Luiz Eduardo contra o Real Madrid. Vamos a outro grande campeão, conforme o Luiz Eduardo mencionou, né, Luiz Eduardo? O Barcelona. Como é que era jogar contra o Barcelona? Era outra pedreira? Não, era muito difícil porque era o nível dos jogadores deles, né? Era uma mini seleção? Era uma mini seleção mundial. Na época eu cheguei a pegar, era o Laudrup, tava no Barcelona, o Stoichkovski, também estava no Barcelona. Então era um time baqueiro, era quase uma seleção espanhola misturada com a seleção mundial, né? E era a estreia do Koeman também, o Koeman estava começando a jogar no Barcelona, era muito complicado, muito. Acho que era o único time que eu vi, não na época, mas até hoje, jogar com um zagueiro só. Chegou a jogar contra o Aloysio? Não, o Aloysio saiu de lá por essa questão da modernidade do Barcelona e do Cruyff. Sim. Que ele jogava com um zagueiro só, né? E dois ala. Que jogava como linha de três, eram dois lateral. Então o time era só ataque. Eu lembro porque eu joguei contra o Barcelona lá no Camp Nou, num torneio que teve, que o Internacional disputou na ida do Aloysio para lá. E quantos títulos? 26 títulos. 26 títulos? 26 títulos. Lugar. Vamos a outro grande campeão. Olha aqui. Quem é esse, Ademir Maria? Atlético, né? Atlético de Madrid. Quantos títulos? Cresceu muito lá, 11 títulos. 11 títulos. E como é que era a história de jogar contra o Atlético de Madrid? Cara, eu dei a sorte de chegar lá, quando eu cheguei lá, eu peguei Luiz Pereira, ainda estava jogando. Luiz Pereira. E o Baltazar estava no Atlético de Madrid. Até depois do jogo a gente fomos bater um papo lá, porque eles faziam uma semelhança do meu estilo de jogo com o estilo do jogo do Luiz Pereira, né? E eu falei, mas não chega nem perto, né, cara? Olha a história que o Luiz tem. Não, mas a história também... Não, mas em relação à história do Luiz Pereira, de fazer uma comparação é muito grande. Até para comparação, eu lembro muito bem quando tu jogou no Palmeiras, né? Joguei. Pois é, essa situação quando tu teve no Palmeiras, a gente que está no meio do futebol acompanhava um pouco. Tu tinha um estilo, né? Saía jogando bem com a bola, chegava na hora certa. Então, eu acho que essa comparação foi feita quando tu teve lá no Palmeiras. Eles fizeram, até tem uma reportagem em casa lá, o Marco fez uma reportagem lá, tentando fazer essa semelhança, né? Mas quando você estava no Atlético, quando jogou, aí tu teve esse... Aí a gente teve, daí fizemos uma reportagem lá muito bacana. Foi um fato marcante. Depois agradeci muito ao Luiz, porque é um cara, uma simplicidade fantástica, né? Eu acho que a maioria dos grandes jogadores são simples, né, cara? Muito simples. Te deixam muito à vontade na questão de convívio, tudo. Quantos? Já falou quantos títulos? 11 títulos. Vamos a outro grande campeão aqui? Atlético Bilbao. País Basco. Como é que foi o jogo, ou algum fato relevante assim que tu pode contar? Cara, era sempre difícil, até porque era um time, eu na época que eu tava lá, tinha muito com o problema da guerrilha que tinha lá, e a maioria desses guerrilheiros estavam sempre no País Basco, né? Então é um país
é um estado à parte, uma cidade à parte, né, de um país diferente, porque o idioma que eles falam lá, o País Basco, é muito difícil. E na época lá, e até hoje continuam só contratando, só jogam com jogadores bascos. O Atlético Bilbao tem Atlético Bilbao, esse sempre, é um fato sempre, marcante. sempre, sempre. Estrangeiro, nunca jogou lá. Quantos títulos? 8 títulos. 8 títulos. 8 títulos teve. O quarto maior. E até estranhei, esses dias estavam jogando pela Copa do Rei e perderam para um time pequeno lá. É um dos times mais que chega em mais finais de Copa do Rei, é o Atlético Bilbao. E perdeu para um pequeno, saiu fora. Vamos a outro grande campeão. Ó. Quem, Ademir Maria? Valência. Valência, né? Outro grande campeão. Como é que eram os jogos? Não é como é hoje, né? Eu acho que hoje o Valência hoje é uma potência mundial, né? Sim. Na época era um clube médio, né? Médio. Era um clube médio, era um clube que estava assim, começando. Eu acho que foi pela questão dos jogadores que iam para lá. Geralmente eram jogadores alemão, cara. Eles usavam muito isso, né? Ou senão alguns jogadores da Turquia. Né? Na época o Valência fazia comparação com o Valladolid? Nesse mesmo nível? Não, nível maior. Nível maior. Okay. Tu entrava lá com Barcelona, Real, Parelho, aí depois vinha Atlético, vinha Valência, vinha Sevilha. Né? Eram os times que eram mais fortes. E lá foram, na Espanha, são 9 que foram campeão espanhol, só 9 clubes, né? Porque predomina o Barcelona. Predomina sempre ali os 3, com o Atlético de Madrid hoje em dia, que também é um poderio forte, né? Eu acho que com essa modernidade que os caras fizeram dos estádios, os clubes cresceram muito. Porque já não é um estádio só para futebol, entendeu? Hoje o estádio lá tem shopping, tem restaurante, entendeu? Tem tudo ali dentro. O Valência tem 6 títulos, hein? Valência, 6 títulos? 6 títulos. Não jogou contra o Valência, Ademir Maria, em alguma excursão? Joguei. Contra qual time, assim, lá que tu jogou lá normalmente? Mas na Espanha? Na época dos anos 80, né, em relação a alguns amistosos que a gente fazia lá, é nesse nível que o Luiz falou mesmo, porque é bem um pouquinho antes do Luiz para o Valladolid. Sim. Então era um pouco mais, né, do que o Valladolid e bem menos do que Barcelona. Então as contratações tinha poucos brasileiros até no Valência, né, na época de 80. Vamos a outro campeão espanhol, não são muitos, né? Real Sociedade. Real Sociedade, viu? Estava te testando, hein, Ademir Maria? Estou vendo aí que você está me testando aí. Real Sociedade. Real Sociedade, eu olhei. É o clássico, né? Real Sociedade e Atlético Bilbao. Esse é o clássico. Esse é o clássico deles lá. E o Real Sociedade tem o mesmo... Não, já é um clube menor em relação ao Atlético Bilbao. Hoje os caras estão numa estrutura bem maior, entendeu? Porque com esse negócio de investidores lá da Arábia, de tudo quanto é lugar, tem muita gente com um poderio financeiro muito grande. Então eles pegam esses clubes, né? Sim. Que estão começando, dão uma injeção de dinheiro ali. E esse ano foi bem complicado. Os clássicos, geralmente o Atlético Bilbao sempre passava por cima. Esse ano foi bem diferente. Já foi. E era fácil jogar contra eles, no mesmo nível? Não, era difícil porque era um... Não sei se na época pelo fato de tanto o Real e a maioria dos outros times estavam jogando com linha de 4, né? Esses times pequenos, esses times dos Países Bascos, lá do lado ali de Bilbao ali, eles já eram jogando com linha de 3, então era muito ligado, tipo futebol inglês na época, nos anos 80. Então era brigando pela segunda bola. E o Real Sociedade era bem desse estilo. Quantos? 2 títulos. 2 títulos. 2 títulos. Pra te ver que já começou, a diferença já começou a surgir, né? São os que foram... Vamos a outro campeão aqui. Quantos títulos que eles têm, hein? Vamos ver qual é. Deportivo e La Coruña. Quantos títulos? 1 título. Agora começa um título. Fizeram a história de um título. Eu não cheguei, o La Coruña estava na segunda. Estava na segunda. Na segunda divisão. Mauro Silva que lembra, né? Mauro Silva e Bebeto são ídolos lá, né?
São ídolos. São ídolos. Djalmir jogou lá, não jogou? Djalmia jogou no Sevilha. No Sevilha? Eu acho que jogou no Sevilha. Eu acho que não foi no La Coruña. Então, E o La Coruña, quando tu estava no Valladolid, estava na segunda? Estava na segunda. divisão. Aí até quem estava lá na época era o Everton Giovanella. Ah, o Everton, O que saiu Everton do tava lá. Lajadense e jogou comigo no Isso, Internacional, ponteiro isso. esquerdo. O Everton estava lá. O Everton fez toda a história do La Coruña, né? E até nem sei, parece que não sei se o filho dele não está por lá. Então, esse é o fato marcante. Ah, Vamos a outro título. campeão. Isso aqui é estranho, né? Esse time aqui é estranho. Por que é estranho, Ademir Maria? Sevilha. Só tem um título. Sevilha só tem um título. e é grande, Espanhol. cara. E é grande, cara. Como é que é jogar? É forte. É um time Ah, forte. cara, como é que eu vou te dizer? Era a mesma coisa que o Valência. Eram um parelho os dois, sabe? Eram dois times fortes, cara. E depois abaixo, estavam sempre na linha abaixo do Real, do Atlético, do Barcelona, mas faziam frente para esses times grandes, faziam frente. As contratações eram contratações caras, né? Lógico que é difícil tu ganhar título na Espanha. É difícil. Porque é o time financeiramente um pouco na média para... Na média de Valência. É de Valência, Antes, também. na época, ele era na média, tanto o Sevilha como o Valência eram na média com o Atlético de Madrid. Que o Sevilha é o maior vencedor de Euroleague, né? É a segunda com 6 títulos. Por isso que causa estranheza ter só um título. Né? Só um título. É que na realidade todos eles foram com o Naemi, que é um treinador que é espanhol, que levou o Real Betis, eu acho que foi o ano passado, campeão da Euro, e agora esse espanhol saiu do time espanhol do Betis, saiu, foi para a Inglaterra, pegou um time na 16ª posição, está em 6º dentro do futebol inglês. Você falou do Betis. Do Betis. Então, para qual que nós vamos agora? Vamos para ir para o Qual, Ademir Maria? Betis, né? Quantos títulos? Um título também. né? Agora me surpreendi eu- que o Luiz está falando sobre o Betis, Luiz. Agora isso aí... Eu acho que hoje é onde tem o jogador mais velho do futebol, jogando primeira divisão num campeonato forte, tá no Betis. No Betis. Tá no Quantos Betis, anos que é o tá? centroavante. Eu me esqueci o nome dele agora, não lembro agora o nome dele. Eu acho que tem 42 anos, acho que 42, 41, 42 anos. E na época tu chegou a jogar algum jogo contra o Betis lá? Não, tava na segunda. Tava na segunda. Tava na segunda. Mas tu jogava todo jogou na primeira divisão, pô. Segunda aí tu não enfrentou. Né? Sim. Não, às vezes a gente enfrentava até jogar. Copa Rei. Até pela Copa do Rei a gente enfrentava time até da terceira divisão. Ah, sim. É, Copa Da do Rei, quarta. Foi na época que o Denilson estava lá, no Betis? Não. Denilson foi depois. Denilson aí foi o depois, Denilson aí já estava na primeira. Já estava na primeira. Aí o né? Betis já estava na primeira. Então, nós usamos aí toda a experiência, né, do Luiz Eduardo, né? Pô, uma experiência muito grande para jogar Jogou na Europa. pelo também, Valladolid lá, jogou contra esses grandes clubes. Nós conseguimos contar a história dos 9 vencedores do Campeonato Espanhol, La Liga. Né? Da Liga. La Liga, Famosa espanhola. La Liga. Então nós vamos aos comerciais e vamos em breve retornar com um bloco interessante. Torcedor campeão.